Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, quinta-feira, 3 de julho de 2025, a lição 1 de hoje, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto, setembro, ela tem como título Mudança de Planos. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículos 11 até 25. O que nós podemos ver aqui que é que Moisés, que ele estava dentro do palácio do faraó, sendo criado após ele ser deixado às margens do rio Nilo. Ele foi crescendo, se tornando realmente um homem valoroso ali dentro, recebendo todas as instruções, embora recebesse a instrução egípcia, do faraó, mas até a sua adolescência ele recebeu ensinamentos cristãos desse povo hebreu através da sua mãe Joquebede. E ao atingir realmente a maturidade, ele começou a interagir com a sua descendência, o povo hebreu que estava cativo ali no Egito. E ao ver que aquele povo ali, seus irmãos hebreus estavam escravos, sofridos, tendo aflições, os seus planos de vida começaram a mudar ali. E ele começou a se preocupar mais com o seu povo dentro do Egito. E certa vez, ao ver um egípcio agredindo um hebreu, e ao observar que ninguém estava assim testemunhando ali aquela briga, ele acabou matando esse egípcio e escondeu o corpo desse egípcio na areia. No dia seguinte, ele se portou como nada tivesse acontecido, e observando ali o povo hebreu, eis que dois homens hebreus brigavam e lutavam entre si. E ele tentou realmente apartar aquela briga, e ele disse ao culpado que iniciou realmente essa intriga: por que espancas o teu próximo? Que está lá em Êxodo 2:13. E vejam, as próprias pessoas hebreias, no caso ali que estavam ali brigando, indagam realmente no caso Moisés. Eles contestam, um deles contestam e diz: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Que está lá no verso 14. Moisés achava que ninguém havia observado quando ele matou aquele egípcio, Porém, esse mesmo egípcio que foi salvo, por Moisés, ele deve ter dado com a língua nos dentes e ter falado para as pessoas, porque todo mundo sabia. E Moisés, vendo aquela situação ruim ali, dessa indagação dessas duas pessoas hebreias que estavam brigando, ele se sentiu-se mal. E logo a seguir, veio aos ouvidos do faraó o que realmente Moisés havia feito, E essa notícia chegou ao palácio do faraó. E com isto ele
acabou fugindo da presença do faraó e do palácio, e ele foi lá para Miriam, que é uma cidade no deserto, na Arábia, porque o faraó prometeu matá-lo, né? Porque as pessoas fizeram muitas fofocas de Moisés, dizendo que ele estava fazendo rebelião, que ele estava se enturmando com os hebreus, e o faraó queria matá-lo. E Moisés, ao chegar ali em Miriam, ele sentou-se assim no poço, né? Começou a fazer uma reflexão, né? Do que ele havia errado. E ali ele tem um encontro com Deus, naquela sarça ardente que é muito conhecida. E assim Moisés, assim já adulto, né? Dentro do palácio do faraó, ele aprendeu muitas coisas, né? Como liderança, como táticas de guerrilhas. Ele se tornou realmente um soldado, né? E na realidade ele era um príncipe do Egito. E ao descobrir a sua origem hebraica, ele se identifica com seus irmãos escravos naquele país e, e ele, ao presenciar esse soldado egípcio agredindo, espancando um dos membros do seu povo, ele se doeu e vai em defesa, né, e mata esse egípcio. E ele olhou para todos os lados, né, e verificou que não havia testemunhas, escondeu o corpo do egípcio numa areia. Mas acontece que nada pode ser feito escondido as coisas, né? As pessoas fazem fofoca de um lado e do outro. Quando Moisés cometeu aquele crime, ele acreditou estar fazendo a coisa correta, né? O que era justo. E a Bíblia diz que Moisés olhou para um lado e olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, ele acabou matando aquele egípcio. E ele escondeu o corpo na areia, que diz lá em Êxodo 2:12. Muitas pessoas pensam que os nossos pecados, os nossos erros podem ser ocultados ou que eles podem ser bem planejados e que não terão nenhuma consequência. Assim, quem pensa assim age erradamente. As coisas não podem se esconder de Deus e muitas vezes das pessoas do mundo, que umas fofocam das outras e caem nos ouvidos errados e as consequências são mais graves ainda. Moisés tentou solucionar um problema com suas mãos, né? Ele ignorou os mandamentos de Deus e acabou tirando a vida daquele egípcio. Ele não procurou uma orientação divina para solucionar aquele problema. E em pouco espaço de tempo, os egípcios ficaram sabendo do assassinato que Moisés havia praticado, e a notícia se espalhou. Seus inimigos se aproveitaram da situação e exageraram nas fofocas para o faraó no palácio. Eles disseram ao rei que esse ato de Moisés, o que significava para o Egito. E ainda mencionaram que Moisés estava provocando uma rebelião, uma liderança com os hebreus para ir contra os egípcios, né? E que ele estava tentando derrubar o governo do faraó. Vejam que ponto que chega as fofocas, né? E ainda disseram que Moisés queria assentar ao trono do rei do Egito. E isso aí foi a gota d'água, né, que faltava, né, para o rei. E eles acrescentaram que depois disso não houve mais segurança naquele país, enquanto Moisés não estivesse morto. E assim o rei decretou que Moisés deveria ser morto imediatamente. E Moisés percebeu toda essa trama e fugiu para a Arábia, mais precisamente Midian. O ponto principal dessa lição é a frase que está na Bíblia que nos diz: e Deus lembrou-se da sua aliança, que está ali no texto-chave, né? Deus, e diz lá, e Deus ouviu o gemido deles
e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 24. A fidelidade de Deus às promessas da sua aliança, ela traz estabilidade aos relacionamentos entre as pessoas e Deus, ou seja, entre Deus e seu povo. E Deus cumpre a sua parte, apesar de nossos erros e pecados, da nossa infidelidade. A aliança de Deus constitui o estabelecimento legal de um relacionamento entre ele, Deus, e seus seguidores. Deus queria dar a Moisés uma nova oportunidade para que ele pudesse servi-lo. Desta vez, trabalhando como pastor de ovelhas no sol ardente e escaldante do deserto, Moisés abraçou esta profissão. Pois o deserto, meus amigos, minhas amigas, ele é o lugar de ovelhas, que nós, dentro assim de sol escaldante, para nós nos prepararmos para a obra de Deus. E foi no deserto que Deus se revelou a Moisés e o convocou para ele liderar o povo de Israel e sua libertação no Egito, para que Moisés voltasse ao Egito. E através de uma sarça ardente, um evento assim miraculoso, sobrenatural que ocorreu, que Moisés conheceu o Deus Santo e vivo. Moisés se mostrou um tanto assim quanto relutante em retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia da sua presença em todos os momentos da sua vida, como sinal de que ele havia sido enviado pelo Deus Todo-Poderoso. E ele sentiu isto, uma segurança, cujo nome de Deus é Eu Sou o que Sou, que ele diz para Moisés, que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 até 15. 40 anos foi o tempo que Moisés guiou o povo de Israel pelo deserto. E assim como o pastor, ele aprendeu a cultivar a mansidão, a tranquilidade, a paciência e o amor. E também a saber usar a vara para disciplinar as ovelhas do Senhor, as pessoas, quando necessário. E os primeiros 40 anos de vida de Moisés foram passados em um palácio real no Egito, inicialmente. O segundo período de Moisés foi 40 anos vividos ali intensamente na casa do seu sogro chamado Jetro, lá em Midian. Porém, os últimos 40 anos, que ocupavam a maior parte do Pentateuco, ele escrevendo os 5 livros da Bíblia, um momento de consagração, de entrega para Deus. E assim Moisés teve esses 3 períodos incríveis de um homem íntegro, reto, que abraçou o Senhor e o aceitou a ele como Salvador e Senhor. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado para todos nós, através do Espírito Santo, para aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Quando realmente você faz isto, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento e sabe manusear bem as Escrituras. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a observar os estatutos e mandamentos, inclusive o 4º mandamento. E você verdadeiramente se entrega ao Senhor. E quando ocorre isto, Deus dá um presente tremendo para nós, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que está se aproximando, porque está lá, Jesus mesmo disse os sinais, ali em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus, ao retornar a esse mundo, ele levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade assim, de abraçar seus entes queridos. Você participará
da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. E lá, meus amigos, minhas amigas, você terá uma oportunidade, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.